O INSS está liberando benefícios para quem tem problema de ansiedade e depressão. Eu vou explicar aqui nesse vídeo para quem paga o INSS por conta ou para quem tem registro em carteira de trabalho. Então, se você ficou interessado, me acompanha nesse vídeo até o final para eu poder explicar melhor. Mas não se esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo lá nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Se você quiser que eu fale sobre o benefício por ansiedade, por depressão, para quem nunca pagou o INSS, deixa aqui nos comentários que depois eu volto com outro vídeo para ajudar mais um grupo de pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa segunda-feira, hoje 9 de agosto de 2021. Já fica aqui o convite para você que não é inscrito, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos aqui no canal. Embora a maioria das pessoas acreditem que a ansiedade e depressão são problemas diferentes, na verdade os dois transtornos, aí, vamos dizer assim, eles podem andar de mãos dadas, lado a lado, e não é raro encontrar alguém com um diagnóstico de depressão descobrir que também sofre de ansiedade. Além disso, desde o surgimento aí da pandemia que nós temos, os quadros de ansiedade e depressão estão cada vez maiores, o que causou um impacto bastante negativo na saúde mental dos trabalhadores. Conforme dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, durante o período da pandemia, os afastamentos do exercício de profissão por transtornos mentais, como depressão e ansiedade, registraram a maior alta entre as principais doenças, entre pedidos aí de benefícios por incapacidade. Então vamos falar aqui para quem tem registro em carteira ou paga o INSS, já deixa aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação desse vídeo. Para se ter uma ideia aí do tamanho do agravamento frente à pandemia, no ano de 2019 o INSS liberou o pagamento de 213 mil benefícios por incapacidade. Já no ano passado, 2020, houve uma alta de 33%, passando para 285 mil novos benefícios concedidos. Outro ponto que teve grande alta aí diz respeito à aposentadoria por invalidez em decorrência de problemas mentais, que teve um aumento de 20% em 2019 para 2020, passando para de 241 mil para 291 mil, respectivamente. Então, sim, é possível a aposentadoria em decorrência de problemas mentais. No final desse vídeo, eu vou dar uma dica de como conseguir. Tanto a ansiedade quanto a depressão são doenças incapacitantes que merecem toda a atenção necessária, sendo aí, portanto, necessário acompanhamento médico, bem como orientação do que fazer em suas condições, né? Vamos falar sobre os principais sintomas para a gente poder diferenciar aqui. Primeiro eu vou falar da ansiedade. São muitos os transtornos relacionados à ansiedade. Cada um deles tem sintomas específicos. Os sintomas mais comuns, veja bem, nervosismo constante, dificuldade de concentração, pressentimentos negativos, medo constante, preocupação exagerada que não condiz com a realidade, pensamentos descontrolados e obsessivos sobre determinada situação ou problema, dificuldade para dormir e insônia, sono não reparador, irritabilidade, dor ou aperto no peito, falta de ar ou respiração ofegante, tremores nas mãos e em outras partes do corpo, mãos geladas e suor frio, boca seca, fadiga, dor de barriga ou diarreia, dores de cabeça, tensão muscular, náuseas e vômitos. Então, portanto, tem uma série de sintomas leves, mas que podem ser aí de ansiedade. Um tipo comum de transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico. Nela, o paciente poderá apresentar sintomas mais específicos. Vamos lá, aqui falando sobre a síndrome do pânico, né? A
sensação de morte, nervosismo e pânico incontroláveis, vertigens, tonturas, sensação de desmaio, problemas gastrointestinais, respiração e batimentos cardíacos acelerados. Pessoal, é importante lembrar aqui que em alguns casos os sintomas físicos para a ansiedade e síndrome do pânico são tão intensos que a pessoa pode acreditar até mesmo que está tendo aí um infarto ou outros problemas de saúde mais graves. Então você vê que não é uma brincadeira, é muito sério a questão da ansiedade. Vamos falar sobre a depressão. A depressão tem sintomas diferentes, dependendo de cada pessoa. Porém, existem algumas que são mais comuns e que ajudam a identificar quando alguém está depressivo. Falta de motivação, apatia, problemas de concentração, falta de interesse nas atividades que antes lhe davam prazer, irritabilidade, raciocínio lento, esquecimento, aumento ou perda de apetite, medos que antes não existiam, angústia, sensação de vazio, indigestão, dor de barriga e constipação, dores no corpo, tensão muscular, pressão no peito e isolamento social. Acho que é um dos mais comuns aqui, o isolamento social. É importante aí pontuar aqui que nem sempre a pessoa depressiva abandona as suas atividades, o que causa aí uma maior dificuldade para se identificar o problema de saúde, para que essa pessoa tenha um socorro. Existem diversos casos onde a pessoa continua trabalhando ou até mesmo mantendo aí sua vida social mesmo com a depressão, escondendo de todos os seus sintomas para tentar aí agir normalmente, mesmo que sinta aí tristeza, que se sinta triste, né? Sinta vazios e ausências por dentro. Essa pessoa tem ali disfarçado, levado a sua vida o máximo para que ninguém possa perceber, o que atrapalha para descobrir os sintomas. A grande dúvida que as pessoas têm e que todo mundo diz, ninguém consegue aposentadoria, né? Vamos falar aqui sobre como pedir aposentadoria com a depressão. Precisamos pontar aí inicialmente, sendo possível pedir o benefício presencialmente com a perícia nas agências do INSS, bem como virtualmente através do aplicativo do INSS. Essa possibilidade existe até 31 de dezembro de 2021. Quando o trabalhador pede o benefício por incapacidade, o mesmo deve juntar aí os seguintes documentos sobre sua doença. Então vamos lá. Laudo médico, então laudos médicos, pedidos de afastamento, guias de medicamentos, exames e atestados, até mesmo de fisioterapia, em alguns casos. Com relação ao caso específico de depressão, para pedir a documentação de aposentadoria, o trabalhador precisa juntar documentos mais específicos. Eu vou explicar melhor essa situação. Quando eu vou pedir um benefício por incapacidade, eu junto exames de imagem, ressonâncias. No caso específico da depressão e ansiedade, é um pouquinho mais complicado, porque esses exames não existem. Então você tem que levar documentos um pouquinho diferentes. Vamos tentar entender aqui a situação. Com relação a esses casos aí, você precisa de uma documentação mais específica. Quais essas documentações mais específicas, né? Já que não existe, vamos dizer assim, um exame médico específico. Aí você fala, nossa, é difícil comprovar isso. Laudo do psiquiatra com código internacional de doença, pedido de afastamento, atestado de psicólogo, se estiver passando por um, e guias de todos os atendimentos médicos que está aí tomando. Então, a grande questão que dificulta muitas das vezes a conquista do benefício por ansiedade e depressão é a ausência de um exame que não existe. Então, você tem que correr atrás para levar todo o seu histórico, só que com cuidado, para não levar algo que seja anterior ao início da sua filiação ao INSS. Por isso que é sempre importante, mesmo quando for pedir, agendar a sua primeira perícia no INSS, para conseguir ali um auxílio-doença, que é o caminho para a aposentadoria por invalidez, passar por um profissional para orientações, para que separe a documentação, para que você seja orientado, para levar apenas a documentação
Depois que você começou a pagar o INSS, isso é doença pré-existente. Quer que eu fale um pouquinho mais sobre o assunto separadamente? Deixe o comentário, fale sobre a doença pré-existente, para eu não perder a minha perícia médica, não perder a viagem. Mas a questão é, leva só documentos de quando você, depois de um ano, ter pago o INSS ou registrado em carteira. Como eu disse, é mais difícil, não existe um exame específico, né? Na perícia médica aqui, por depressão, quando o trabalhador pede uma aposentadoria por depressão, será necessário primeiro agendar a perícia, que pode ser feita ali presencialmente pelo telefone 135 ou pelo site ou aplicativo Meu INSS. Com o agendamento feito, o trabalhador vai precisar comparecer no dia e hora local agendados e levar toda a documentação médica que comprove a sua condição de incapacidade e não a sua doença. Então, que nós falamos anteriormente, como é depressão, um pouquinho mais difícil. Então, tem que ser relatório médico, o seu histórico, né, o seu, vamos dizer assim, tudo o acompanhamento de todo o seu processo, que você está em fase de tratamento. Você vai pedir para o médico, eu preciso do meu histórico, preciso do meu prontuário médico, uma cópia, para que eu possa levar no dia da perícia, acompanhado de um bom relatório médico e atestado afirmando que não tem condições para o trabalho. Durante o processo aí da perícia, o perito do INSS vai realizar, portanto, a sua perícia presencial e você precisa explicar as funções no trabalho, como a depressão está impedindo você de trabalhar e como, por exemplo, aí, crises de pânico, choro, irritação, desânimo, entre outros. Caso o pedido seja virtual, ou seja, digitalmente, será necessário enviar toda a documentação e será analisado por meio de um perito do INSS que vai se encarregar de verificar a documentação e decidir se você tem ou não direito ao benefício. Nesse caso, é só se você quiser um tratamento por 1 mês, 2 ou no máximo 3 meses, não dá direito à prorrogação. Então, se for algo simples, que você tem a documentação, pode até pedir pela internet. O que está acontecendo é que os médicos peritos do INSS, eles estão pedindo para marcar uma perícia quando eles verificam que é depressão ou ansiedade. Eles dizem que apenas a documentação não é suficiente para dizer se a pessoa tem direito ou não ao benefício. Então, dessa forma, eles falam, você agenda virtualmente, seria o auxílio-doença sem perícia médica, enviando a documentação pela internet. Eu não recomendo, porque os médicos, os peritos do INSS, que eles estão fazendo? Mandando para outra fase, para uma análise, e pedindo que você agende uma perícia presencial. Então, é bobagem essa questão de depressão e ansiedade, tentar virtual, embora exista essa possibilidade, é quase que impossível, o médico vai pedir a sua presença. A dica que eu vou dar para vocês, não desista. Várias pessoas, vou falar aqui, como eu costumo compartilhar a experiência pessoal de clientes, sem citar nomes, vários clientes começam a receber o benefício por incapacidade, por ansiedade, por depressão, e não tem a aposentadoria por invalidez. Sempre o caminho é o auxílio-doença, é a perícia médica, a pessoa recebe durante um determinado tempo, o INSS nega, nós entramos na justiça, tem pessoas que eu já entrei 3, 4, o escritório que eu presto serviço entrou até 5 vezes, até que na 6ª vez, 7ª, 8ª, a pessoa conseguiu uma aposentadoria por invalidez, atualmente aí benefício por incapacidade permanente. Então a grande dica aqui, se você pegou, é insistir. O INSS vai tentar derrubar você, vai cortar o seu benefício. E digo mais, todas as vezes que a pessoa entrou, ela não tem direito a receber aquele período que ficou sem receber, mas na justiça ela conseguiu. Então todas as vezes que entramos na justiça, a pessoa, desde que, claro, tenha a documentação que prova a incapacidade para o trabalho, conseguia ganhar o benefício, mesmo que o auxílio-doença, e a pessoa insistiu até conseguir sua aposentadoria. Como eu disse, nos outros tipos aí de perícia, você vai levar laudo, afastamento, guia, exame, né? Atestado de fisioterapia, de tratamento do coração, de tratamento de diabetes, de pressão alta. Aqui na depressão e na ansiedade não tem esse tipo de exame. Então é um pouco mais difícil, que abre uma brecha muito grande para fraudes. Algumas pessoas se usam disso para conseguir benefício sem ter problema de saúde, o que torna mais difícil, ainda mais dificultoso de se ter acesso às pessoas que realmente têm direito ao benefício. Então, dessa maneira, o INSS tem uma tendência a demorar a pagar
aposentadoria para essa pessoa até que ela prove por várias vezes que não conseguia ali mais trabalhar devido a essa depressão e ansiedade. Tem umas pessoas que desistem no meio do caminho, porque dizem que é muito humilhante, aquelas coisas e outras mais, eu acredito que sim, mas não leve para o lado pessoal o atendimento do INSS. Vamos colocar ele no lugar do médico. Você está ali, você está prestando um serviço para o governo, então é lógico que ele vai ficar desconfiado se você está falando a verdade ou não. Daí a necessidade no seu relatório médico, do seu prontuário, para provar para esse médico que você faz o acompanhamento médico há muitos anos e precisa desse benefício. Então espero ter ajudado vocês com essa dica que é importantíssima. Você não vai lá para provar a depressão, não vai lá para provar a ansiedade. Vai lá levar a documentação médica, principalmente seu prontuário médico, mostrando que você faz o tratamento há muito tempo, desde quando começou o problema aí. E, é claro, receituário médico é importantíssimo e, além disso, você não vai provar, como eu disse, a sua doença, sua ansiedade, sua depressão, mas sim, através do seu relatório do médico, vai provar que isso causa incapacidade para o seu trabalho. Dessa forma, você vai ter aí mais chances de sucesso e não desista. Eles vão fazer com que você desista de qualquer maneira. Quer que eu fale agora sobre como conseguir esse benefício de depressão e ansiedade sem ter pago o INSS? Deixa um comentário aqui. Problemas mentais, né? Problemas psicológicos, psiquiátricos, sem pagar o INSS. É possível, né? Deixa um comentário para que eu possa trazer informações. Eu espero de coração que eu tenha aberto seus olhos, principalmente em relação ao que você tem que provar. Não é só depressão, não é só ansiedade, mas sim a sua incapacidade para o trabalho. Como? Receita médica, leva o remédio no dia, sacolinha de remédio, o seu prontuário mostrando que você faz tratamento há muito tempo, com cuidado para não levar de antes de começar a pagar o INSS. Isso é um problema sério. E também, é claro, o relatório médico atual, agora, recente, comprovando que você não tem condições para trabalhar. Alguns médicos, eles pedem a aposentadoria da pessoa, além de pedir a aposentadoria, o que eles dizem? Que a pessoa está inapta de realizar qualquer atividade de trabalho. Então, portanto, qualquer atividade laborativa e também não pode ser reabilitado. Dessa forma, o médico do INSS fica sem condições de negar. Como que eu vou indeferir isso aqui? Isso tem toda a documentação e aí ele vai querer te pegar no pulo. Tem um atestado falando que você não pode trabalhar de jeito nenhum, não pode reabilitar? Então, beleza. Cadê o seu prontuário? Há quanto tempo você faz o tratamento? Cadê os remédios? Cadê aí as receitas, né? Então, leva tudo para você pegar o médico de surpresa e vai juntando índices, fazendo sempre uma pastinha. Que você vai ter aqui as famosas 3 pastinhas aqui. Quando você começou o tratamento ou conseguiu o benefício, mesmo que foi negado depois, o seu prontuário com todo o período e a terceira pastinha com o documento atual, provando que agora você está incapaz de exercer sua atividade de trabalho e não tem condição de reabilitação profissional. Fica a dica aqui, insista, eles vão cortar o seu benefício, ainda mais que não tem um exame específico, vai ser cortado por inúmeras vezes para você realmente desistir. Não só a depressão e também a fibromialgia, problemas de coluna, que são difíceis, né? Problema de coluna, o laudo é difícil de identificar a incapacidade. No problema da fibromialgia, não tem um exame específico. Então, é complicadíssimo. Só com a insistência mesmo é que a pessoa vai conseguir o seu benefício. Então, insista, tá? Não desista, não leva para o lado pessoal. INSS negou, deixa para lá, vai lá para o seu advogado, ele vai encarar o juiz de frente, você não vai precisar ir na frente de juiz, não vai passar nenhum tipo de humilhação, você vai passar apenas pela perícia médica fora do INSS, o que vai aumentar as chances de você conseguir o seu benefício. Então vai com Deus, vai com fé e sai fora do INSS. Não faça recurso dentro do INSS. INSS negou, agradeça a Deus aí que você tem documentação nas mãos para entrar na justiça. Forte abraço a todos. Se houver dúvidas, fique em paz, deixe seu comentário. Quantas vezes forem necessárias, eu volto com esse mesmo vídeo, se for para ajudar vocês. Respeitando aí, que embora você saiba muito sobre o assunto, tem algumas pessoas que estão passando pelo canal pela primeira vez, ainda não ouviram falar sobre o assunto.
Forte abraço, não é inscrito, se inscreve para receber os vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.